Tudo bem? É que a Tereza veio, viu? Então tá. Então, boa noite a todos. Gabriel vai fazer a prece com a música. A prece com a música hoje. Pode fazer. Vai começar, o senhor Enéas vai começar. Pode. Jesus, senhor Enéas, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Teve vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que impõem a vossa assistência. E fui para que mensageiro de Deus, e com especialidade aquele que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, e nos proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que ele seja para nós um arrimo com amparo, e nós defendemos de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus, de Jesus, tá? Agora Aberto. Aberto estudo cela do Evangelho do Zé. O Didi Letil e Cozi Cutil. Bastante tio para conversar. Encerrado encerrado. Não, eu já fechou a tua fala, já encerrado a tua fala. Mas eu disse certo. E é encerrado. É o primeiro botão ali. É o botão ali. Mas eu disse certo agora. Isso aí. Muito bem. Não. O primeiro botão. Só... Isto. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, uma satisfação estarmos de volta, né? Mais uma semana. Então, semana que vem a gente tem estudo de novo. Eu só tenho palestra na próxima semana, que é no começo do mês de novembro. Daí é a primeira, última. Daí a gente folga. Mas semana que vem a gente tem normal, daí, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí. Nós estamos estudando o capítulo 6, Vida Espírita, né? Nós estamos no item 6 também, por coincidência. As relações no além-túmulo. Como é que é a relação dos espíritos depois da morte, né? Hoje é dia 23, nós estamos no estudo 94. Muito bem. Então vamos à primeira pergunta que o Kardec faz nessa série aí. Nós paramos na vez passada, que eu ainda falei, né, sobre essa pergunta aqui. Como se comunicam entre si os espíritos? Que é uma pergunta que denota uma resposta um pouco mais demorada, então por isso que eu deixei ela, até terminei um pouquinho mais cedo, porque não valia a pena nós falarmos sobre ela na vez passada. Então a gente vai falar sobre hoje, né? Como que os espíritos se comunicam? Será que eles falam pela boca? Será que eles usam o WhatsApp? Como é que eles se comunicam no mundo espiritual? Essa pergunta que deu origem a, digamos assim, o Kardec fez um capítulo chamado A Prece, capítulo 27, né? E ele baseia todo aquele capítulo, então ele digamos assim, ele dá uma nova roupagem à oração, à prece, graças a essa resposta que os espíritos dão a ele. Eles falam como é que é a comunicação entre os espíritos, né? Então vamos lá. Então eles dizem assim: eles se veem e se compreendem. O fato de eles se enxergar já eles se compreendem, é quase uma telepatia, né? A palavra é material e é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós o ar ou é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo até o outro. Muito bem. Respondido, mas não entendido, né? Então vamos entender. Tá? Vamos lá. Eu fiz algumas sublinhações aí, né? Para que a gente vai, digamos assim, pegando esse conteúdo aí denso, né? E vamos aos poucos deixando ele mais claro. Então ele diz assim: eles se veem e se compreendem. Ok, tudo bem. Aí ele dá uma informação interessantíssima aqui. Ele diz assim: a palavra é matéria. O pensamento é matéria.
Pensamento é matéria. Ou seja, se é matéria, ele é partícula. Ou seja, ele tem forma. Nosso pensamento tem forma. No plano espiritual, que é regiões mais sutis, o pensamento se vê. Dependendo da força, você vê o pensamento andar. Porque pensamento é onda, é o que ele vai dizer agora. Daí ele diz assim: o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Então vamos lá. Agora começamos a entender como é que funciona o papo entre os espíritos. Cadê as canetas aí? Roubaram as canetas daí? Ah, tá lá atrás. Espera. Não, tá aqui. Não vou pegar do verde para não dar... Hoje, embora eu esteja de verde, eu não vou torcer para o Palmeiras. Lembra, gente, no comecinho lá? Vamos à Trindade, né? Que é o que faz realmente tudo acontecer. Então, segundo os Espíritos, só existem 3 elementos gerais no universo, né? Deus, que é a causa primária de tudo que tem que ser, porque se Deus não fosse causa primária, outra coisa que criaria Deus seria a causa primária. Então, esse seria Deus. Então, Deus tem que ser causa primária. E ele só cria 2 coisas. A gente acha que Deus criou tudo. Não, Deus só criou 2 coisas. A partir daí, tudo é consequência dessa criação, ok? Ele cria o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, que é o espírito, ok? Tudo bem até aí? E ele cria o princípio material, que forma toda a matéria que a gente conhece. Então, por que isso que eles falam que existem 3 elementos? Deus, que é a primária, espírito, que não é matéria, é a única coisa, o que não é imaterial? Espírito e Deus. Por quê? Porque o espírito não sofre a ação do tempo. Pensem assim, tudo que é matéria sofre a ação do tempo, ok? Então, apodrece, envelhece, morre, isso é matéria, ok? Imaginem o sistema solar, ele tem 8 bilhões de anos. Ele vai ter um tempo que ele vai se acabar, porque é tudo matéria, ok? O espírito é imortal, infinito. Ele foi criado, mas não tem fim, não é matéria, não sofre. Nós sofremos a ação da morte porque usamos esses corpos. O que morre é o corpo, mas o espírito continua, certo? Então, e o princípio material, esse sim, esse se desgasta, ok? E ele está dizendo que o fluido universal, que é o que vem do princípio material, o princípio material dá origem ao fluido cósmico universal. O que é esse fluido? O que é esse fluido? Tipo o professor, assim, que acaba o quadro. O que é esse fluido? Esse fluido, ele dá origem a toda a matéria que a gente conhece. Tá? Ele é, digamos assim, um elemento. Okay? E ele está presente em todos os lugares. Ele continua dizendo assim, ó. Esse fluido universal é o veículo da transmissão dos seus pensamentos. É por esse elemento que o pensamento anda. Ele diz assim, como para vós o ar transmite o som. Agora ficou fácil de entender. Esse elemento, os espíritos dizem que a gente está mergulhado nele, assim como os peixes estão na água. Então ele está por aí, só a gente não vê. O ar é a mesma coisa, ele está aí, está? A gente não enxerga, mas ele está aí. Ele está aí, é certeza que está aí porque a gente está vivo, né? Porque senão não estaríamos vivos. Porque o ar que a gente respira, 20% dele é oxigênio. Graças a esses 20% a gente está vivo. Né? E a gente nem dá bola para isso. Eu lembro de um italiano, né, na época da Covid, ele pegou Covid e foi hospitalizado. Isso passou bastante na mídia, essa historinha aí. E daí, depois ele foi entubado, ficou acho que uns 7 ou 10 dias no hospital. E quando ele recebeu alta, teve que pagar a conta do hospital. Não tem SUS, né? Pagou a conta do hospital. Aí ele foi na tesouraria, chegou lá, foi apresentar a conta para ele. Então apresentaram a conta para ele. Ó.
o senhor deve aí a parte ambulatorial, o senhor deve aqui a internação, né, o quarto e tal, e o senhor deve para nós 7 dias de oxigênio que o senhor consumiu. Daí ele parou, deu um susto, né? Ele disse, quanto é esse oxigênio? Ele disse, 500 euros por dia. Daí ele ficou mais assustado ainda. O senhor deve 3.500 euros para nós. Daí a moça disse, o senhor tem esse dinheiro para pagar? O senhor está tranquilo? Ele disse, não, eu só me assustei porque eu fiquei pensando agora. Eu tenho 72 anos. Eu respiro desde que nasci. E Deus nunca me cobrou pelo oxigênio. Né? Como Deus é bom, diz ele. E é verdade, né? A gente não dá essas importâncias às coisas, mas o ar está aí, né? E ele existe por vários motivos, né? Primeiro é compor um oxigênio, que é o que faz com que a gente possa ter respiração e viver. Mas o ar tem uma outra função também, que eu já expliquei algumas vezes aqui, quando eu expliquei o fluido cósmico universal. O ar transmite o som. O ar é o elemento onde as ondas sonoras viajam. Saca? Tudo é onda. O mar, ou a água, é as ondas marítimas. Se você joga uma pedra num tanque, no mar, ele não vai formar uma onda. Vai formar onda. A água é onde viajam as ondas marítimas. O ar é o elemento onde viajam as ondas sonoras. Então, assim, se vocês estão me ouvindo agora, é porque meus tímpanos aqui, eles vibram, eu imito uma onda, essa onda viaja pelo ar, vai lá no tímpano do Guilherme, né? O tímpano do Guilherme compreende, transmite ao cérebro e ele me entende. Onda. Isso é onda, ok? A mesma coisa é o nosso pensamento. A gente, quando pensa, emite uma onda. O cérebro nosso, eles já sabem disso, o cérebro nosso emite ondas elétricas, e o coração ondas eletromagnéticas. Entendeu? Quando eu emito uma onda elétrica pelo cérebro, ele viaja por esse fluido. Ele viaja. Fluido cósmico universal. Ele é o elemento que transmite o pensamento. E ele está em todos os universos. E é por isso que os espíritos se comunicam. Dessa mesma forma que eles estão falando aqui. O veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. E ele transmite o som para eles, assim como o ar para nós transmite o som. Então, quando eles pensam e conectam alguém, essa pessoa vai receber o pensamento. Entenderam? Então, no plano espiritual, você não precisa falar. Só pensar. Espíritos mais evoluídos conseguem interpretar os pensamentos da gente fácil. Ok? E ele continua dizendo, é uma espécie de telégrafo universal. A gente aqui embaixo é que precisa usar corpos físicos, sentidos físicos. Eles não precisam, eles têm o perispírito, né? Que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um a outro mundo, né? Então, a transmissão é pelo pensamento, e o veículo do pensamento, então, é esse fluido cósmico universal. Ficou claro isso? É difícil de entender? Sim, porque a gente não entende esse fluido que transforma a matéria. O que vocês têm que entender? Uma coisa aqui. Ih, ferrou a coisa. Não vai apagar mais esse negócio. Ih, agora está sujando mais que apagando aqui. Ai. Ó, o princípio material, que é o fluido cósmico universal, ele é tão sutil, mas tão sutil, o primitivo, aquele que é criado por Deus, que a gente não entende, ele é tão sutil, mas tão sutil, não é esse fluido cósmico que nós estamos aqui. Para chegar em nós, ele passou por diversas modificações. Tá vendo? Vamos dizer assim, eu não sei dizer quantas, mas a quantidade de esferas espirituais que existem, existe um fluido cósmico universal. Tá entendendo? Então nós estamos aqui na linha física, nós estamos usando um fluido cósmico universal, uma matéria, que vai formando matéria. No plano espiritual, já existe um outro fluido cósmico universal. Num plano mais superior ainda, no plano dos anjos, vai existir um outro fluido mais sutil ainda. E assim por diante. Tá entendendo?
ele vai se moderando, adensando à medida que vai ficando menor, como o nosso caso. Está entendendo? Então, quanto mais o espírito é evoluído, quanto mais asseccionado ele é, mais sutil usa o fluido cósmico e mais rápido é o pensamento dele. Por isso que espíritos que estão nessa frequência de baixo, eles têm dificuldade de falar ainda pelo pensamento. Quanto mais alto, mais fácil eles têm. Por isso que ele diz lá, eles conexam de mundo a mundo. Um espírito evoluído, só de pensar, eu penso nela, onde ela está, ela já pensa em mim. É como um telefone. E ele viaja instantaneamente. O pensamento viaja instantaneamente. Deu para entender? É difícil de entender? É. Mas a gente tem que na cabeça o seguinte, depois que a gente desencarnar, os espíritos vão ouvir as nossas vozes pelo pensamento. Para ter uma ideia, tem espíritos que quando descem à Terra, eles precisam adensar o perispírito deles, porque a quantidade de pensamento que nós formamos aqui na crosta terrestre, para eles é um barulho tão forte que eles não aguentam. Os pensamentos. Está entendendo? Essa é a questão. Beleza? Vamos à frente. Como se comunicam entre si os espíritos? Bom, eu já respondi, então, né? Então, senhores, dirigindo o pensamento para um ser encarnado ou desencarnado, agora estamos falando de nós, tá? Se você dirigir o teu pensamento para um ser encarnado ou desencarnado, tá? Ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro dentro, então, desse fluido cósmico universal, que é essa que existe em todos os lugares, tá? Transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, eu pensei na Angelita, e isso acontece com a gente de vez em quando, acontece? Daqui a pouco a Angelita estava pensando em você. Acabou que chegar, né? Ou você liga para ela, pô, eu estava pensando em você. Eu peguei o telefone e mandar mensagem para Laís. Tocando o telefone a Laís. Então. Na hora, assim, a gente foi tão... Exatamente. É que a gente não dá muita bola para isso. Né? Mas assim, é claro que se você estiver focado em outra coisa, você não vai perceber. Eu posso estar pensando em você, Laís, o dia inteiro, mas se você estiver focado em outra coisa, mas o dia que você liberou tua mente, você vai receber meu pensamento. Entendeu? Só que, infelizmente, aqui na Terra, é difícil a gente liberar o pensamento. Né? Geralmente a gente está preocupado com muita coisa. Então a gente está sempre criando coisas na nossa cabeça e não libera ela para poder prestar atenção nos sinais. Que a vida sempre dá sinais para a gente, principalmente pelo pensamento. Né? Eu acho que geralmente acontece quando você tem conexão com a pessoa. Porque não adianta ficar pensando no Brad Pitt, que não vai ligar, né? Então, deve ser geralmente porque a gente tem conexão. Sabe por quê? Porque o Brad Pitt está numa onda de rádio bem diferente da nossa. Entendeu? Então você não vai conseguir falar com ele. Muito bem, gente. Então deu para entender, vamos para a segunda parte. Pergunta 283. Podem os espíritos... Aí entra a prece. Esqueci de falar. Se você faz uma prece, prece é pensamento. Então você pensou em algo, pensou em alguma coisa, pediu algo e esse pensamento viajou. E alguém vai escutar. Quanto mais força, mais sentimento, porque o combustível da prece é o sentimento, né? A gente faz prece boa quando está precisando das coisas, não tá? Quando a gente não está precisando, você faz prece, se der, deu, não tem problema. Agora, quando você precisa, meu Deus do céu, eu preciso. Aí, o que dá? Combustível. Põe força, que é as ondas eletromagnéticas que vão mais com força as ondas elétricas. E aí, a tua prece vai lá para cima. Tá entendendo? Muito bem. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? A gente pode... um espírito pode, por exemplo, fechar os pensamentos para que o outro não escute? Sabe que tem essa possibilidade? De a gente chegar lá e dizer assim, não, eu não vou pensar para ele não escutar. Vamos ver o que os espíritos respondem. Não tem como. Não existe como. Porque o pensamento viaja e ele é matéria. Né? Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Desses você não escapa.
Espíritos mais elevados, eles compreendem e analisam a tua mente, né? Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis. Os espíritos evoluídos podem ficar invisíveis para nós, mas nós jamais para os espíritos mais evoluídos. Questão de vibração. Invisíveis a outros espíritos, que se julgarem assim útil fazê-lo. Se eles acharem interessante fazê-los, eles ficam invisíveis, né? Assim, gente, essa coisa de você dissimular pensamento, fique imaginando assim. Porque os nossos pensamentos são tão ruins, a nossa forma de pensar ainda é tão ruim, que para eles fede. Vou repetir. Tá entendendo? Para eles fede. Por isso que eles reconhecem a gente. A gente não... Você já tentou... você já não reconhece uma pessoa pelo cheiro de longe? Quando fede? Eles reconhecem a gente. Eles reconhecem a vibração nossa pelo cheiro, pela forma, pela textura, vamos dizer assim. Tem mães, eu já vi literatura assim, que desencarnaram e querem vir ver o filho e não conseguem. Porque eles não aguentam os pensamentos ruins que os filhos têm. Chega a feder para eles. Lembra do André Luiz no Umbral? Lembra do André Luiz no Umbral? Por que a mãe do André Luiz não foi visitar o André Luiz no Umbral? Porque ela não aguenta o Umbral. Só pessoas muito preparadas conseguem ir para o Umbral. E pode perceber. Quando é que eles vão auxiliar alguém no Umbral? Quando esse alguém que está lá no Umbral eleva a vibração para defender. Deu para entender? Para defender. Aí você chega. Aí eles chegam. É que nem a gente abraçar uma pessoa que não toma banho em um mês. É mais ou menos assim. Esse é o nível dos nossos pensamentos. Estão entendendo? É isso que atrapalha a gente no plano espiritual. Então, por isso que existe o umbral. O umbral é uma desintoxicação dos nossos pensamentos. Para que a gente... Como é que você vai estar num plano superior se você está ainda pensando só coisas do estômago, por exemplo? Febre. Está entendendo? Eles não conseguem. É vibração. Deu para entender? Foi uma analogia meio chula, mas dá para vocês entenderem a questão. Questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar sua individualidade e distinguir-se um dos outros seres espirituais que os rodeiam? Como pode, se eles não têm corpo, saber quem é quem? Vibração. Vibração do perispírito. O perispírito é o elemento identificador. Então a gente perde esse corpo, mas tem outro. E a vibração que você tem desse corpo, você é reconhecido. Como a gente não tem, como, por exemplo, o meu pensamento é sempre... ninguém aqui vai ter o meu pensamento. Então eu sou individualizado. Eu formo o meu perispírito através do meu pensamento. Então eu sou único, entendeu? Ninguém tem o pensamento igual ao do Zé. Ninguém tem o pensamento igual ao do Didílio. Eles formam o perispírito de acordo com o pensamento deles, a vibração que eles fazem, entendeu? Por isso eles são reconhecidos. Isso que diferencia um espírito do outro. A nossa mente é o que diferencia nós um do outro. Aqui no plano terreno é o corpo, mas lá é a mente. É o que você pensa, o que você vibra. Pensamento é vibração. Bem, isso mesmo. Vamos ver a resposta deles. Comprova suas individualidades pelo perispírito, que é formado pelo pensamento, que os torna distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. Ok? Tranquilo. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo, o inimigo reconhece o inimigo, lá no plano espiritual? Será que a gente se reconhece? Eu chego lá assim, eu vou lembrar que a Angelita é Angelita? Minha prima? Ou vou dizer, é um espírito a mais, um espírito a menos, alguém aí, ou eu conheço ela? Não tenho dúvidas disso, gente. Vamos ver a resposta. Sim,
E assim de geração a geração. O afeto que a gente tem é uma energia que junta, que vai nos unir de qualquer forma. Não tem como nos escapar. É mais ou menos assim, ó. Eu tô fazendo uma viagem lá no, sei lá, Maragogi, né? E encontro lá o Tuyo. Você acha que eu não vou reconhecer o Tuyo? No meio de uma multidão lá? Não interessa o lugar onde eu estou. Interessa a história que eu conheço. Eu conheço o Tuyo. Né? Não é pela imagem dele, até se ele podia ter até o Neymar estar disfarçado lá de baiano. Aí é muito azar. Mas se ele chegar perto de mim, conversar comigo, pô, Tuyo, como é que tá? Como é que você me reconheceu? Não tem como, é o jeito da pessoa, a maneira da pessoa, tá entendendo? Não tem como eu não reconhecer. Essa é a questão. Porque tem uma história, tem uma convivência, então não tem como mais perder. Isso é geração em geração. E quando a gente estiver lá, tem mais uma situação que é interessante. Nós vamos reconhecer pessoas antigas nossas. E outro problema. Inimigos, por exemplo, a gente vai ter recordações de outras vivências com eles e vai ver por que a gente é inimigo. E aí vai contar uma questão afetiva. Né? Por isso que Jesus diz, né? Reconciliai-vos com o seu inimigo enquanto você estiver em comum com ele, andando com ele, caminhando com ele. A nossa principal objetivo aqui na Terra é sair daqui sem fazer inimigos. Porque lá a gente já tem. Lá a gente já tem uma fila. Né? Então vamos tentar não fazer mais. Essa é a ideia. Né? Pergunta 285A. Vamos ver se nós terminamos esse pedacinho aí. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Eu acabei de falar. Né? Reconhecem-se pela história, né? Vamos ver o que ele vai dizer aí. Vemos a nossa vida passada e temos como num livro a nossa vida. Aí você vai ver as outras pessoas. Vendo o passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida para a morte, da morte para a vida. Então a gente vê um filme passando na nossa cabeça, né? E não tem... deixa eu ver se eu lembro o nome do filme. Amor Além da Vida, com Robin Williams, que acho que é um dos filmes mais bonitos espíritos que tem, que foi feito por Hollywood. O filme ganhou o Oscar, inclusive, né? Em que o Robin Williams, ele é casado e ele tem uma vida bem feliz e os dois filhos morrem num acidente que ele está dirigindo. E daí eles, né, começam a entrar em pan e tal. E aí ele também morre num acidente e fica só a mulher, e a mulher se suicida. E aí, quando a mulher se suicida, ele vai buscar ela no umbral. Não sei se vocês lembram desse filme. Amor Além da Vida. 1990 e alguma coisinha. E daí ele vai com a ajuda dos dois filhos que estão lá. É muito espírita o filme, muito espírita. E os filhos não se apresentam para ele como a imagem dos filhos. A filha se apresenta como uma oriental, como uma, assim, né, japonesa, chinesa, né? E ele, no começo, ele não reconhece. Mas devagar ele vai percebendo coisas nela, e daí ele diz, você é minha filha. Ele reconhece ela. Tá entendendo? Uma outra pessoa, assim, ela já é uma mulher e tal, porque eles faleceram criança. E o filho dele se apresenta para ele como negro. Não sei se vocês lembram do filme. Amor Além da Vida. Vamos procurar, que é muito legal. O filme é muito bom. Muito bom. Lembra, né, Preto? Você emprestou muito esse filme aí. Do tempo das locadoras ainda. E o filho dele também é a mesma coisa. Ele se apresenta para ele como negro. E a mesma situação. No começo ele não reconhece. Se uma hora ele vai passar de barco e ele percebe uns trejeitos do filho. Quando o filho olha para ele olha para ele, se eles se encaram. Daí o filho, você me reconheceu? Te reconheci. E a partir daí ele conhece os filhos. Entendeu? É muito interessante. Por quê? Porque tem uma história ali, tem emoções ligadas, energias ligadas. Isso a gente não perde, não tem como. Tanto as energias boas quanto as energias ruins. Se aqui na Terra a gente tem problemas com pessoas, né, que se diz, não vou com a fachada dessa pessoa. Porque a energia dela já não é boa para você. Porque com certeza vocês tiveram, né, problemas anteriores e tal. Isso é normal. Agora imagina lá. Então, é garantido que você vai chegar lá e vai ter energias que você não vai conseguir entrar. Como vai ter energias que você vai entrar com muita vontade.
né? Espero eu que a gente tenha muito mais pessoas amigas quando a gente voltar do que inimigas. Espero eu, né? Vamos lá. 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? Não, né? Depende da situação, né? Por isso que eu falo, às vezes a questão maior vai do desencarne, principalmente do desencarne e, claro, da vibração de cada um. Porque não adianta você estar vibrando baixo, com um pensamento fedido, né? E querer encontrar a tua família que está vivendo lá num plano um pouco melhor. Você não vai encontrar. Você vai para o teu lugar primeiro. Vocês nunca... Meu Deus, vou fazer uma pergunta aqui que não precisa nem perguntar. Quando a pessoa está desencarnando por uma doença degenerativa ou por uma morte natural, ela não começa a enxergar entes queridos, amigos, né? Não fala assim, tô vendo aqui a tal pessoa, tô vendo o marido, tô vendo... Tá entendendo? Por quê? Essa é uma questão interessante, eu já falei isso aí. O que as pessoas às vezes acham que morrer numa cama de hospital, depois de uma doença difícil, é um sofrimento, depende. Depende. Porque às vezes essa pessoa precisa passar para isso para se desmaterializar. Ela precisa passar por um tempo em que ela, vamos dizer assim, o espírito dela viva um pouco aqui na Terra, mas já vivendo um pouco mais lá. Por isso fica às vezes muito tempo no UTI, nessa questão, para que ela vá se desmaterializando. Por quê? Porque daí a passagem é mais tranquila. E os espíritos cuidam disso também. Agora, já imaginou uma morte por acidente automobilístico que você não está esperando? É muito traumatizante. E aí, com certeza, você não vai ver alguém. Eu digo assim, faleceu numa cama de hospital, vai renascer no plano espiritual, vamos usar a palavra, numa cama de hospital. E aí, é traumático? Não, porque você estava numa cama no hospital. Você acordou numa cama no hospital, você vai dizer, legal, não mudou nada. Só não estou no mesmo lugar. Já percebi que tem gente diferente por aqui, as enfermeiras são diferentes. Lembra do filme, do livro Violetas na Janela, quando a Patrícia desencarna? Ela desencarna num hospital e ela fica procurando. Eu percebo que tem pessoas diferentes, mas não mudou para ela a situação. Então não é traumático, é tranquilo. E aí você tem chance de encontrar parentes e tal, coisa e tal. Agora, se for um acidente, uma morte violenta, que você não espera, aí você não vai ter essa questão. Porque aí você está vivendo a tua vida aqui e de repente você acorda na cama do hospital e diz, mas o que está acontecendo comigo? O que aconteceu? E aí você vê, por exemplo, várias literaturas mostrando isso, né? Lembra do filme, do livro A Vida Continua? Em que os dois personagens, eles acordam no hospital e eles estão, onde é que nós estamos? Em que cidade é essa? Eles olham pela janela e não sabem onde é que estão. Eles perguntam para as enfermeiras, para os trabalhadores e ninguém fala nada. Aí, de repente, a mulher diz para o cara assim, sabe de uma coisa? Tem uma louca que eu vou ali tirar quando vou pegar sol e ela diz que nós estamos mortos. Daí o cara, larga a mão. Isso não. Você veja só como é difícil de se entender. Né? Quando a morte é mais gradativa, tranquila, a passagem é melhor. E a preparação que os espíritos fazem é maior. Mas na maioria das vezes eles tentam chegar perto de nós. A gente não consegue, né? Porque a gente às vezes fica muito preso às coisas da matéria, então às vezes não consegue nem enxergar eles. Eles estão ali pronto, família inteira, esperando você, né? Porque o retorno à vida espiritual é que nem o nascimento na Terra. Quando a gente vai nascer alguém, a gente não está esperando? Ansioso, né? Quando é que nasce aqui, tal, a família, o pai, a mãe, o sogro, todo mundo, os amigos. Lá é a mesma coisa, eles estão esperando nós chegar. Só que daí a gente morre, ou a gente nasce, mas a gente não se mostra, não vê eles. Né? Porque a gente está preso à matéria. Está entendendo? Você tem um carro, você não consegue largar aquele carro porque aquilo é a tua coisa. Você, desde criança você tem aquele negócio. Né? A empresa, as pessoas, a mulher. Você está preso aqui e você não enxerga mais ninguém. Né? É como eu falo, tem pessoas que desencarnam, gente, e viajam.
rapidinho. Porque não tem nenhum tipo de apego. Não são escravos de nada. E tem pessoas que desencarnam e ficam presos no sofá da casa. Porque aprenderam aquele momento é a casa deles e ali não vão sair. Entendeu? Então tudo depende, como a dona Terezinha falou, de cada pessoa, da situação em que morreu, depende de muitos fatores. Ok? Imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material, desmaterializar-se. Está entendendo? É um processo. Então não pense que vocês vão sair daqui e vão ver já de cara lá, sei lá, o avô, a pessoa que você gostava. Às vezes não depende deles, depende de você. Né? Eu lembro de um livro, agora eu não sei qual deles, do André Luiz, que tinha um cara que era muito católico, deixa eu vou lembrar o nome do personagem, Cavalcante. Eu não sei qual livro, eu acho que é Missionários da Luz. Em que ele desencarnou, era um católico fervoroso, ele desencarna, e ele era devoto de um santo, não sei qual. E ele rezava para aquele santo sempre, aquele santo era, digamos assim, era o anjo da guarda dele. E ele desencarnou, e ele chega ao mundo dos espíritos, claro, já tem uma condição melhor, porque é uma pessoa boa e tal. E ele fala para os mentores que estão lá que ele quer ver o santo. E os mentores falam, olha, só que você não vai poder ver esse santo agora, porque não quero saber. Quero ver o santo. E ele causa um problemão lá, porque ele diz, não, eu passei a vida inteira orando, e agora eu quero ver o cara. Eu quero... que nem assim, eu voto no governador há tantos anos, agora eu vou chegar na frente da palácio do governo, eu quero ver o governador. Ele queria ver. E os caras não sabiam explicar para ele por quê. Até que um tempo ele vai entendendo, esse santo não era tão santo assim, e já estava encarnado várias vezes, né? E já era outra pessoa que já nem lembrava mais que foi aquela entidade que se tornou santo pela Igreja Católica, assim por diante. Então, prestem atenção, né? A gente pode ter devotos, mas não acredito que você vai encontrar o teu Santo Antônio lá. Né? Deu para entender? Deu? Beleza. 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Vamos lá, essa não tem muito que nós ver, vamos ler. A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. Entendeu? Estão esperando. A do mal, como um ser que se desprega. Acabou de se despregou e foi para lá, e foi para cá, ninguém sabe onde é que está o cara. Né? Porque, assim, a nossa acolhida nessa vida posterior depende da nossa conduta na vida atual. Isso qualquer religião fala. Tá? Então, quanto melhor a tua conduta aqui, pensamento, vibração, melhor você vai encontrar na sua vida posterior. Né? Depende muito mais da prática do que do conhecimento que você tem, da tua cabeça. É prática. Prática. Né? Não adianta eu ser um baita de um palestrante, né? Mas não praticar. Não resolve nada. É máscara. Muito bem. 288. Vamos ver se vai dar tempo. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Existe chegar no plano espiritual, ou será que os espíritos maus fazem festa quando chega outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados de felicidade infinita. Como acontece na Terra, há um ladrão entre os seus iguais. Então, o que acontece lá? Acontece a mesma coisa que acontece aqui. Tipo assim, eu estou na cadeia, chega um outro cara na cadeia, diz, viu só que não é só comigo que acontece? Né? Tem gente pior que eu. Olha aí, ó. Eles ficam felizes, porque mostra que, ó, não sou só eu que erro, tem mais gente errando. Então, quanto mais gente assim, para eles, melhor. Não é na Terra, não é a mesma coisa? A gente às vezes não conhece pessoas que preferem que você seja mal para por ele poder botar a culpa em você? É assim, essa é a ideia. Né?
289. Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Acho que essa pergunta já foi respondida, né? Vamos lá. Como eu falei, depende de uma série de fatores, né? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e ajudam a desprender dos liamos corporais, então ajudam ela. É um favor concedido aos bons espíritos. Quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto que os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É para eles uma punição. E a última pergunta, então, dessa linha aqui, 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? O Kardec vai amarrando, né? Fazendo parece que as perguntas iguais, assim. Vamos ver. Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Claro, não adianta eu querer ver o meu bisavô se o meu bisavô vibra numa condição muito melhor que eu. Não tenho como eu ver ele, né? Isso é uma questão de lógica, de ciência. Se um deles está mais adiantado a marcha e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre unidos. E não, a não ser que quando possam marchar ombro a ombro, quando tiverem atingido, então, igualdade de perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Quando você é um espírito de baixa frequência, de baixa vibração, para você é uma punição, porque você vê, às vezes, eles e não consegue chegar em eles. Né? Beleza? Perguntas, gente? Acabamos isso aí. Semana que vem nós estamos com outro tema daí. Ok? Damos ao passe? Então vamos fazer a nossa oração. Então vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa passagem ao plano espiritual, que identifica muitas vezes a questão nossa aqui na Terra. Agradecer aos espíritos da casa que nos receberam nesse ambiente, aos nossos mentores, guias, que participam sempre com a gente nesse dia de estudo da quinta-feira, pela doutrina espírita, pelo esclarecimento, pela sabedoria, pelos entendimentos que a gente aprende aqui. Então, em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos que trabalham para a nossa evolução, a gente agradece e fecha os trabalhos do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Pink.